Olá, boa noite. Bem-vindos ao quarto dia de entrevistas que o Jornal Diário Popular realiza com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Uma proposta que pretende aproximar você, eleitor, dos projetos, das iniciativas, das ideias que cada um dos candidatos tem para a cidade pelos próximos 4 anos. Hoje nós vamos conversar com o candidato Marcelo Oxley, do Podemos, conforme foi definido em sorteio realizado aqui no Jornal Diário Popular, dia 20 de outubro, com os representantes dos partidos que aceitaram o nosso convite e aqui estiveram presentes. Pela ordem ainda, nós encerraremos a semana amanhã conversando com Júlio Domingues, candidato do PSOL. E retornaremos na próxima semana, terça-feira, dia 3, com o Eduardo Ligabue, do PCO. Na quarta-feira conversaremos com Tony Secchi, do PSB. Na quinta-feira com Fetter Júnior, do PP. E na sexta-feira, encerrando com Dan Barbier, do PDT. As entrevistas têm a duração de 1 hora e 15 minutos e 2 blocos de perguntas ao entrevistado, feitas por moradores, gravadas pelo Jornal Diário Popular, em bairros de Pelotas, e pelos candidatos, através de sorteios feitos na hora aqui. O candidato será entrevistado por mim, Jarbas Tomaszewski, editor do Diário Popular, José Ricardo Castro, colunista do Espeto Corrido, Vinícius Peraça, editor de política do Diário Popular. Boa noite. Boa noite. E quero também destacar aqui o apoio que a gente tem para a realização desse projeto, dessas lives, da empresa Essenza Caso e Jardim, a quem o Diário Popular novamente agradece. Vamos dar início então à conversa com o nosso convidado, Marcelo Oxley. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Leitura do perfil dele. A leitura do perfil. Bom, então vamos ler o perfil do candidato enviado pela sua assessoria. Marcelo Bertoldi Oxley é pelotense e tem 41 anos. Nascido e criado no município, dividiu sua vida estudantil entre o Ginásio do Areal e a Escola Santa Margarida. Formou-se em jornalismo pela Universidade Católica de Pelotas em 2008. Casado com Bruna Petter Oxley há 13 anos, é pai de 2 meninos, Pedro Henrique, de 7 anos, e Antônio Carlos, de 4 anos. Na vida profissional, Marcelo dedica-se há 20 anos à administração de uma empresa no ramo da alimentação. Sua experiência política é baseada nos últimos 400 dias em que assumiu a presidência do Podemos em Pelotas e tornou-se pré-candidato e após candidato oficial à Prefeitura de Pelotas. Oxley entrou na política com o desejo de implementar uma gestão profissional no município e de tirar das mãos da velha política o controle da cidade. Marcelo, vamos iniciar então nossa conversa. Eu queria fazer a primeira pergunta e saber de ti o seguinte: o que mudou entre o Marcelo Oxley, que conversou comigo ano passado, uma troca de e-mails, e que me garantiu que não seria candidato, que a política não fazia parte da tua vida, e o Marcelo, que está aqui agora conosco, candidato a prefeito de Pelotas. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos telespectadores, obrigado pelo convite. O Diário Popular, um jornal onde eu tive grandes oportunidades de escrever como forma colaborativa, sempre gostei de passar os meus textos para cá. E foi num desses textos que o meu filho me perguntou assim: pai, mas tu só vai escrever? E aí eu tive esse tino, peguei essa oportunidade dele, mesmo que ele não tenha... mesmo que ele não quis me dizer aquilo ali, eu peguei aquilo para mim e disse assim: não, eu vou parar um pouco de ser um advogado do Facebook e vou tentar fazer alguma coisa pela cidade, né? Como tu bem sabe, os meus textos sempre foram bem posicionados para Pelotas, eu amo essa cidade, gosto muito. Então, a partir dali, eu fui convidado a trazer um partido para Pelotas, que é o Podemos. Então, naquela linha de raciocínio, até o primeiro momento, realmente eu nunca tive interesse, mas depois as coisas começaram a acontecer, até de certa forma que eu desconheço tamanha vontade de Porto Alegre ter o Podemos aqui em Pelotas. Te confesso que não é fácil, viu, Jarbas, porque tu pega um partido que nunca participou de um pleito em Pelotas, um partido que nasce em 2016, e tu tem que montar toda a estrutura desse partido. Tem que montar uma comissão provisória, tu tem que trazer a tua nominata de vereadores, tu tem que disponibilizar de tempo, tu tem que abdicar da tua empresa. E tudo que a gente conseguiu até hoje foi com o esforço meu e de toda a minha coordenadoria que está por trás. Então, eu posso dizer que, nesse sentido, eu sou um vencedor. Que não é fácil. Eu já conversei com outros colegas políticos e eles me disseram: Marcelo, fazer isso aí que tu está fazendo, cara, não é muito fácil.
porque existem partidos mais tradicionais que o Podemos, que as pessoas não fazem isso. Tendo em vista que nas últimas horas tinham partidos que não iriam participar da majoritária, mas por pressão acabaram participando. Mas pela forma de estrutura, eu acredito que o Podemos está muito bem servido em Pelotas. Não é fácil, realmente, a gente fica cansado, é todo dia uma batalha, todo dia um leão, a disponibilidade financeira ela não é muito grande, e mesmo assim tu te levanta com vontade para tentar dar o teu melhor. Quando eu chego em casa, a maior satisfação que eu tenho é a seguinte: eu dei tudo que eu podia hoje, eu deito e eu consigo dormir, e amanhã vamos de novo. Para mim, por exemplo, é um desafio estar aqui com vocês. Eu nunca participei de uma entrevista política, eu nunca participei de um debate político, e esse ano para mim está sendo muito desafiador, não apenas pelo Covid-19 dentro da minha empresa, mas principalmente pelas questões políticas, que, bem como o Peraça citou, a minha experiência são 400 dias. Então, eu estou muito feliz, eu confesso a vocês que eu estou muito feliz e muito esperançoso para conseguir ir para o segundo turno. Essa sua decisão de concorrer, de ingressar na vida política eleitoral, vamos dizer assim, né? E essa aproximação com o Podemos. Podemos é um partido novo também, né? Pelo nome já teve algumas siglas anteriores, mas ele tem uma postura no Congresso, especialmente no Senado, de uma cobrança pela austeridade, pela probidade, anticorrupção, uma série de comportamentos que vem mostrando um novo caminhar, vamos dizer assim, para algum partido, para um partido. O senador Álvaro Dias é um modelo disso aí, né? Que é um nome respeitado dentro, e aqui no Estado o próprio senador Lazier Martins. Como é que o Podemos pode, com o Marcelo, influenciar no momento político aqui em Pelotas? Bom, o Podemos ele nasce, Ricardo, em 2016, antigo PTN, e ele é um partido de centro. Ele pega as coisas boas da esquerda, pega as coisas boas da direita, e eu vim com essa proposta para Pelotas, mas eu, Marcelo, sou centro-direita. Nós temos nós ficamos bem à vontade de trabalhar com o partido dentro do município. Foi nos passado assim, no gabinete do senador, não tivemos nenhum problema em relação a isso. Toda a minha nominata de vereadores, ela também é como eu, nunca participou da política, e eu acho que nós, dentro do partido, estamos trabalhando com as diretrizes que ele passa para todo o Brasil. A família Abreu, que eu estudo bastante, a gente tenta sempre se alinhar com os quesitos do Podemos. Sempre ficamos bem à vontade de trabalhar aqui. O senador, inclusive, esteve em Pelotas recentemente, veio até o Diário, veio te visitar, pena que tu não estavas, conversamos com o Jarbas e conversamos muito sobre essas questões de dentro de Pelotas. Hoje o Podemos, ele não tem... ele tem o senador Lazier Martins, mas eu acredito que daqui a alguns anos ele vai melhorar ainda mais dentro do Estado. Foi assim nos outros estados do Brasil, ele foi melhorando, ele foi aumentando. Hoje o partido é um dos que mais cresce dentro dos municípios, na vereança, por candidatos à majoritária. Então ele vem crescendo bastante e, bem como tu falou, ele é contra qualquer tipo de corrupção. Então eu fico muito feliz de estar num partido assim, fico muito feliz de poder ter a liberdade dentro de Pelotas para conseguir fazer com que ele cresça, as pessoas entendem o partido. É uma pena que ele só chegou agora na cidade, mas eu acredito muito num trabalho para o futuro. Candidato, o senhor tem adotado desde que entrou para a política e nas entrevistas que dá sempre, nos seus programas de TV, um discurso que o senhor não é um político. O senhor está na política agora, mas não é um político tradicional e que pretende implementar um modelo de gestão profissional, que não seja um modelo de gestão política na cidade. Eu queria que o senhor explicasse para nós, por exemplo, como administrar uma cidade que é complexa, como Pelotas, uma das maiores do estado, a maior da região, o polo da região, sem uma experiência política e tentando implementar um modelo de administração profissional, sabendo que a gestão profissional na iniciativa privada é uma coisa e na gestão pública é outra, completamente diferente. Tem que haver negociação com o legislativo, enfim, tem uma composição toda, não basta simplesmente como proprietário de empresa decidir e fazer.
Bom, primeiramente, Vinícius, eu entro na política exatamente para mostrar, para tentar apresentar essas coisas erradas que eu tenho visto. Tá? Então, esse é o meu primeiro papel, é apresentar para o cidadão pelotense que nós temos uma outra estrada que não compactua com a política tradicional. Certo? Eu não posso deixar passar esses escândalos que a gente está passando diariamente dentro de alguns partidos mais tradicionais. Veja bem, até poucos dias não sabíamos quem era vice de quem, vice da onde vinha. Então, esse é o primeiro passo que eu tento apresentar para as pessoas, que tem sim a possibilidade da gente ter um partido em Pelotas, de ter uma gestão mais profissional e pautado sempre por pessoas técnicas por detrás de nós. Um prefeito ele não entende de todos os campos. Ele precisa ser pautado e precisa estar guiado com pessoas técnicas, né? Eu acredito que, com certeza, tu fazer uma gestão de uma empresa não tem nada a ver tu fazer uma gestão de um governo. Mas o pulso que tu tem, o pulso que é preciso para dentro de uma empresa, também é preciso para dentro de uma cidade. As decisões que é feito dentro de uma empresa, também é preciso para dentro de uma cidade. E isso está faltando. Pelo menos é o que eu vejo. É a linha que eu assumo. Quando tem crise numa empresa, tu tem que saber lidar. Quando tem crise num governo, tu tem que saber lidar também. Então é esse parâmetro que eu abro, é esse paralelo que eu tento trazer. Mas a minha principal indignação dentro da política é o que estamos passando. Eu não posso compactuar com as coisas que eu tenho visto. Nós temos aí um governo atual que fez entrevistas para ter um vice, nós tínhamos um presidente de um partido que queria muito ser vice e tínhamos um filiado que queria muito ser prefeito. E a pergunta que eu faço, por que os dois não vieram numa chapa pura? Por que não vieram? Chapa pura, como o Podemos colocou, como o Democratas colocou. O que está pegando? Por que acontece isso em Pelotas? Por que acontece isso no Brasil? Eu sou novo na política, eu tenho 400 dias, mas nem por isso eu vou deixar de falar. Agora saiu nas redes sociais, alguns dias atrás, uma foto de várias pessoas de um partido com o atual governo. Mas só um pouquinho. Aonde está Pelotas? Quem é que vai governar? O Podemos veio com chapa pura realmente, mas no período pré-eleitoral, o seu partido, o senhor como presidente do partido, chegou a conversar com outros partidos que o senhor considera como partidos tradicionais, sim, enfim. Sim. Por que naquele momento o senhor conversou se o senhor defende tanto que haja uma chapa pura e que o Podemos é diferente dos demais? Eu não defendo que haja uma chapa pura. Eu só defendo que não hajam 11 partidos, 9 partidos. Tu trabalhar com 2, 3 partidos é completamente aceitável. Quando tu for prefeito, te sentar na cadeira, tu vai olhar para o lado e vai dizer o quê? Pô, eu tenho 11 agora para dar. Eu tenho 9 para dar. Quem é que vai governar? Quem governa? Então, Vinícius, te respondendo, eu acho isso errado. Eu acho isso um absurdo. Não pode acontecer isso, principalmente dentro de Pelotas. Pelotas está sendo vista sempre em segundo lugar. Primeiro são interesses próprios, brigas internas de partido e depois a cidade de Pelotas, nesse caso em terceiro lugar. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu fizer, sei lá, 100, 200 votos, pelo menos são 100, 200 pessoas que viram, pô, o cara ali está dizendo que sim, que tem uma estrada diferente. E eu vou te dizer uma coisa, vou dizer para vocês, quando eu entro nos bairros para caminhar, eu tenho que passar por 2 obstáculos. Eu já chego dizendo, gente, eu não vim da política, porque as pessoas estão cansadas dessa política que a gente está vendo. Agora, há poucos dias, o Diário Popular mesmo trouxe uma reportagem, 38%, 40% dos eleitores não querem saber de política. Eles não querem falar sobre isso. Então, para mim, que é um desafio, é muito difícil tu entrar num bairro e desarmar esse eleitor. O senhor acha que esse recado seria capaz de cativar esse eleitor indeciso? Eu acho que nós estamos trabalhando em cima disso desde o início. Então, essa informação que nos chegou, ela mostra que nós estamos bem, que nós estamos no caminho certo. De mostrar que existem pessoas que não vêm da política e que daqui a pouco está aí um segredo para melhorar a cidade. Com pessoas técnicas, viu, Vinícius, como eu estava te respondendo, por trás, ajudando, mas que tenha 1, 2 ou 3 partidos coordenando, não 11, 9. Eu não sei como é que nós vamos fazer quando chegar lá para governar com tantos partidos. E da maneira como foi feita.
A maneira como as pessoas conseguiram... Pessoal, nós estávamos prontos com uma chapa e um vice, daqui a pouco virou outra chapa e outro vice. Mas como assim? Qual é esse produto? É um mercado? Isso eu não posso compactuar. Isso eu tenho que chegar em casa e dizer assim, olha, eu fiz o meu melhor. Agora, se vai ser o bastante ou não, eu não sei, mas eu fiz o meu melhor. Eu quero resgatar algo que tu disse anteriormente, assim, onde que falta pulso dentro da prefeitura? Em todas as decisões que eu vejo de gestão, eu acredito que falta pulso. Vamos lá, veio 22 milhões para a prefeita utilizar onde ela bem entendesse, no meio de uma pandemia. Ela usou 2 milhões. No meio de uma pandemia. Onde os meus filhos não saíam de casa, onde nós estávamos resguardados dentro de casa, trancafiados dentro de casa. Faltou 2 vezes pulso aí. Primeiro, para daqui a pouco ela colocar mais dinheiro dentro da pandemia. E segundo, sabendo que os outros 20 milhões ela utilizou para pagar outras contas que teriam que ser pagas, que têm que ser salvas aquelas contas, elas têm que ser gabaritadas. Mas então falta um pouco de pulso, falta um pouco de gestão e essas coisas não podem acontecer. Né? Dentro de uma empresa, Jarmes, por menor que ela seja, tu tem que tomar uma decisão mais coesa. Se nós estamos dentro de uma pandemia, que estamos precisando de aparelho, estamos precisando remunerar melhor os profissionais da saúde, tu tem que disponibilizar mais do que tu disponibilizou. Então, eu vejo assim, pelo menos, nessa situação. A tua empresa foi afetada na pandemia muito? Ela foi afetada. Ela foi bastante afetada. Por decisões da prefeitura também? Não por decisões da prefeitura, mas a gente soube sair das dificuldades. A gente teve que balançar, a gente teve que... Primeira coisa que eu fiz, em março, 20 de março, eu chamei todos os meus funcionários. Todos eles. E vocês... podem perguntar para qualquer um deles, caso tenham essa informação. Eu disse para eles, eu não boto ninguém para a rua nessa pandemia. Eu posso atrasar o pagamento, eu posso ver daqui, posso ver dali, mas ninguém vai para a rua. Vocês podem estar seguros comigo. Graças a Deus, até hoje, nenhum deles foi para a rua. Eu consegui atravessar essa pandemia. Tá? É uma empresa pequena, não é uma gestão de um governo, mas eu fiz, eu tive pulso. Eu tive coragem de fazer. Eu busquei renovar. Nós renovamos, nós fomos atrás de licitações, nós fomos atrás de outro mercado e nós conseguimos vencer. Então eu vejo assim. Aproveitando que o senhor falou aí sobre essa questão de coragem, de fazer escolhas financeiras no município, no seu programa de governo o senhor fala como uma das propostas do senhor que é atacar problemas de fluxo e pagamentos equivocados que o município teria. Que pagamentos equivocados e que problemas de fluxo seriam esses? E que o senhor também propõe uma reforma administrativa. Até que ponto haveria essa reforma administrativa? O que significa fazer uma reforma administrativa no município? Perácio, eu falo muito nas questões, principalmente dos CCs, tá? Dos cargos de confiança. Eu acredito que nós temos que melhorar a condição de trabalho, mas a gente pode sim reduzir o número de CCs. Tá? Então, a gente bate muito nessa tecla, a gente acha que nós temos um trabalho que a gente chama de pacotão da redução. Isso está dentro do nosso plano de governo, está dentro da nossa página, que condiz os 13% de inadimplência de IPTU, a diminuição de CCs e também a redução dos aluguéis da prefeitura de prédios públicos. Então, é mais ou menos assim. A nossa administração ela vai atacar bastante nesse sentido. Porque eu acredito que se nós não conseguimos ter outros atrativos financeiros para dentro de Pelotas, que pelo menos tenhamos uma ideia de fechar aquela torneira que está gastando. E isso aí, outros candidatos estão falando bastante, principalmente no quadro de cargos de confiança. E nós não somos diferentes. Na questão administrativa, muito me perguntam, Marcelo, é verdade que tu pensa em privatizar o SANEP? Não é verdade. Eu não penso em privatizar o SANEP. Mas eu penso em criar uma grande equipe administrativa, uma boa equipe, e levar para dentro do SANEP. Isso eu penso sim, porque eu acredito que o SANEP ele tem ótimos profissionais, eles fazem ótimos trabalhos, mas eles podem dar muito mais para a cidade de Pelotas. Então eu acredito que esse ponto a gente esteja bem focado nessa questão. Essa questão dos CCs, os cargos de confiança estão sendo nessa eleição
a bola da vez de praticamente todos os candidatos, né? Todos dizem toda que, eleição, né? O CC é o Cristo da hora, é o Cristo eleitoral. E em muitas eleições passadas, nós tivemos a questão das valetas. Todo mundo ia acabar com valeta. Aí depois mudou, não acabaram. E agora, de 2, 3, 4 eleições para cá, o CC vem sendo, né, a principal atração. É claro que o meu questionamento ao senhor é um pouco forçado. Tem que ter. Como o senhor governaria sem cargo de confiança? Vai ter que ter alguns secretários, tal. Mas como haveria essa redução drástica, pelo que o senhor fala, e como contentar o apoio que o senhor vai buscar na Câmara sem entregar cargo de confiança para esses partidos? O senhor anuncia que quer economizar 1,2 milhão de reais mensais com os CCs. Com CCs. Não. 1,2 milhão de reais é o que hoje a Prefeitura gasta para os CCs. Se o senhor tirá-lo... Não, mas eu não disse que iria tirar... Não, 100% é impossível. Sim, pois é. Alguém falou em 100% aqui? Não. Não, bom. Qual é o seu percentual? Não, então, a gente teria que estar... Então, primeiramente, precisaríamos entrar dentro do governo para ver a disponibilidade de reduzir. Né? Aonde que poderia ser mexido? Como poderia ser mexido? Com uma gestão forte, com equipe por trás bastante efetiva, dizendo que aqui poderíamos fazer assim, aqui poderíamos fazer assim. Né? É como numa empresa. A gente, quando está no momento em que precisa segurar o dinheiro, a gente vê qual é a melhor maneira de tentar assim fazer. E numa prefeitura, por maior que seja, eu sempre volto a dizer que não é a mesma coisa que Sim. dentro das finanças de uma empresa, eu acho que essa também seria a melhor solução. A gente tem que achar uma solução. Não é possível. A cidade de Pelotas, por exemplo, ela não tem empregos. A cidade de Pelotas não tem empregos. Faz 15 anos que nós estamos a pau e corda com as mesmas condições de empregos. Certo? Então, tu tem um pedágio aí a 12,30, tu não fortalece as questões dos micros, pequenos e médios empresários, tu não consegue atrair um investimento de fora, então tu tem que dar uma segurada naquele gargalo que está te levando um pouco mais de dinheiro. Então a gente visa muito e bate muito nessa questão de geração de empregos. Tá? Recentemente veio aqui um outro candidato também, que é visivelmente contra, ou sempre vai ter alguma coisa desfavorável ao empresário. Né? Inclusive, queria fazer uma grande reunião na frente de uma loja que aqui se instalou. Não tem como. Se nós não dermos emprego para a cidade de Pelotas, aonde vão ficar as pessoas que estão saindo das universidades? Vamos tudo alocar dentro do Estado? Não é possível fazer isso. Pelotas tem que atrair empresa, Pelotas tem que atrair indústria, Pelotas tem que forçar o nosso governador ao federal tentar diminuir o valor do pedágio. Senão, só vai embora. Vamos perder sempre para Santa Catarina. Eu tenho passado nos bairros, mais uma vez eu digo, só existe um bairro que está com praticamente 80% de vagas de emprego, que é a Sanga Funda, por causa da extração da matéria-prima para fazer os tijolos. E eles estão com medo que passe o tempo de extração. O resto dos bairros não tem emprego. As pessoas estão desempregadas, desesperadas, desesperançosas. Se nós não fazer alguma coisa para isso, bom, então... Entre as suas propostas para essa área, no seu plano de governo, o senhor fala ali em criar um setor responsável pela organização de demandas de indústria, comércio e serviços para gerar emprego. O que é basicamente a atribuição que tem hoje a Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, que ela é responsável por essa área. Que críticas o senhor tem à atual gestão dessa secretaria e o que o senhor mudaria, esse seu setor? Ele seria diferente em que dessa secretaria atual que trabalha seria diferente? Olha, eu me baseio muito nas questões da prefeitura pelo portal da transparência e pelas informações que a gente tem. Eu nunca vi o Diário Popular, por exemplo, que é um dos maiores jornais que nós temos no Rio Grande do Sul, apontar que a prefeitura tentou buscar uma empresa de fora. Eu nunca vi, eu nunca li. Se eu estiver falando alguma coisa que eu esteja me equivocando, me desculpem, mas eu nunca li. O que eu devo, então, assimilar dessa secretaria? Estão indo atrás dos empregos?
Estão passando Porto Alegre para ver se tem alguma coisa? Estão atravessando o estado para ver se conseguem trazer uma empresa? Vem cá, o que tu precisa para fazer os teus pneus lá em Pelotas? Ah, eu preciso disso, disso, disso. Então vamos lá, vamos conversar. Eu não vejo isso. Eu sou um empresário. Eu preciso gerar emprego. Eu preciso gerar carteira de trabalho. Eu preciso saber que o Joãozinho, que tem uma padaria lá na praia, hoje ele tem 2 empregos e ele quer ter 5. Senão não vai andar. Não anda. Ninguém por essas informações que eu estou te passando, Vinícius, eu não vejo se mexerem. Será que tem uma equipe mesmo forte que consiga ir lá e dizer assim, vem cá, eu sou da Prefeitura de Pelotas, vamos conversar? Uma coisa simples, parece um papo furado, mas é tão simples. E por que estaria ocorrendo, então, na sua opinião, essa acomodação, essa não disputa por um mercado investidor aqui? Olha, Zicar, o motivo eu não vou saber te dizer, porque eu não estou dentro do governo. O que eu me baseio é pelo portal da transparência e pelas informações que eu trago. Mas tu pode ter certeza de uma coisa, no momento que nós estivermos lá dentro, essa equipe vai ser formada o quanto antes. E vamos ir atrás, sim, da geração de empregos. Isso é meta, isso é base, é pilar dentro do nosso plano de governo. Dentro das nossas propostas, dentro da nossa página, que a gente utiliza muito essa questão, dentre outras. Sim. Então, isso é fato. São vários os fatores que fazem com que uma empresa venha para uma cidade, venha para uma região. Não é um mero convite. Venham porque a gente tem gente desempregada lá e não. Uma empresa vem por, muitas vezes, não só isso, por uma rodovia, por uma passagem, um corredor estratégico, por um bom fornecimento de água, o porto, de luz, uma estrutura, porto próximo, mão de obra. Tudo isso é um conjunto que forma e também, claro, o interesse da empresa. Assim, né? É preciso estudar e oferecer todas essas condições. Assim, né? A gente acompanha ao longo do tempo acompanhou várias iniciativas, inclusive projetos através da atração de impostos, tipo de isenção, benefícios, isenções, benefícios, sim, assim, né? Sim. É um combo, como a gente diz. E muita negociação política também, né? Não é simplesmente querer, assim. Se fosse fácil assim, era mandar uma carta, mandar lá um grupo e vamos... O cara vinha embora para cá. Venha GM para cá, assim, né? Tu tá preparado para isso também? De que maneira uma prefeitura pode fazer isso e prospectar no mercado essas empresas? E que empresas são essas? Também, queremos uma empresa de tal área aqui, assim, mas... Eu acho que segmentar também, pensar, planejar que tipo de empresa se daria bem em Pelotas, porque nós temos esse know-how e também nós temos mão de obra para oferecer aqui. Sim. Queria que falasse um pouco sobre isso. Bom, primeiro assim, nós temos 2 grandes universidades em Pelotas, fora os outros cursos profissionalizantes. Essas pessoas que se formam, elas não ficam aqui. E por qual motivo? Porque elas não têm como trabalhar aqui. Então, vamos lá, mão de obra a gente tem. Agora, atrair as empresas, podemos ver as que têm uma grande vontade de vir para Pelotas e também o que a prefeitura pode oferecer. O que não dá, Jarbas, é para daqui a pouco a gente pontuar 10 fatores para não fazer isso. Pelotas tem pedágio 12,30, tá, então risca. Pelotas tem uma série de desempregados e qualquer um vai dar, então risca. O que não dá é essa acomodação. Nós temos que tentar ir atrás, nós temos que tentar buscar. Hoje em dia, aqui para Pelotas, qualquer um que queira investir em Pelotas está valendo. Nós não temos empregos. Não tem carteira assinada. Na pandemia, nós perdemos mais de 10 mil carteiras. Já não vínhamos bem. Agora, na pandemia, foram mais 10 mil. Então, eu não posso simplesmente me acomodar e achar 1000 problemas para que não venham empresas. Eu tenho que achar uma qualidade que a cidade tem para tentar trazer uma empresa. Eu já vou estar ganhando, eu já vou estar feliz. Eu já sei que vou empregar 30, 40. Dentro da nossa página também, eu procurei conversar com micros, pequenos e médios empresários. Existem várias empresas em Pelotas, várias grandes lojas em Pelotas, que queriam fazer o seu produto próprio. Queria fazer, sim, certo? A sua marca. A sua marca própria. A sua marca. Isso, a sua marca própria. Ela precisa de um incentivo da prefeitura. Um incentivo da prefeitura. Porque se essa empresa faz a sua marca própria, ela vai gerar 30, 40, 50 novas carteiras de trabalho.
São 50 famílias. São 50 famílias que vão adoecer menos. São 50 mães que vão levar os seus filhos para tomar um sorvete, que hoje não tem. Eu sabia o que existiam nos bairros por ouvir. Mas eu agora andando de sol a sol, colocando o pezinho mesmo dentro do bairro, é deprimente o que a gente vê. Chega a cortar o coração da pessoa. Nós temos, Marcelo, o candidato Marcelo, um exemplo disso que o senhor está falando, que é o ramo da confecção. Sim. Que teve um bom momento de criação de aquelas fabriquetas de fundo de quintal, passaram a ter uma vida empresarial regular e houve um boom aí de marcas, né, em Pelotas que fortaleceu esse segmento. O outro é o doce, né, que já tem o doce certificado e tal, mas vira e mexe tem problema nenhum. Dentro dessa sua premissa, dentro dessa sua leitura de buscar investimentos, Pelotas tem uma vocação específica ou daí a pouco pode diversificar ou continuaria sendo uma cidade prestadora de serviço, que é hoje o seu grande mote aqui, vamos dizer assim? Eu acho que Pelotas tem grandes condições nós temos os dois campos. Quantos empregos nós tínhamos com o pêssego, por exemplo? A indústria conserveira, né? Isso, na indústria que nós temos lá, onde era a Indumec, onde era a Vega, onde era a Icalda. Né? O extremo sul não, porque já passamos ali, eu acho que já pega HP. Né? Olha quantos empregos nós tínhamos. E eram produtos, se não eram produtos nossos, eram produtos confeccionados aqui. Eu posso estar errado, mas o frigorífico Ângulo que nós tínhamos tinha mais de 1000 carteiras de trabalho. Aonde está isso aí? O que aconteceu assim para que nós pudéssemos apenas sobreviver do comércio? E o comércio agora está pau e corda. Nós estamos aqui numa rua tradicional, quantas lojas tem fechadas? Como é que uma cidade vai sustentar? Onde está a renda para essa cidade? Como é que um empresário vai sustentar? O senhor falou bastante, está destacando bastante a perda dos empregos, o número de carteiras assinadas que se perdeu na cidade. E isso gerou, evidentemente, um grande contingente de pessoas que passou a depender de auxílio emergencial e de programas de transferência de renda do governo federal. O senhor tem uma ideia no seu plano de governo de criar um programa de transferência de renda municipal. Como funcionaria esse programa de transferência de renda? Que condições a prefeitura teria num cenário? Vamos que o senhor seja eleito em 2021, o senhor vai assumir uma prefeitura que, com a crise da pandemia, vai ter que cortar custos, enfim. Como que a prefeitura poderia dar conta de um programa de transferência de renda e como atingir as pessoas? Quem seria beneficiado com esse recurso? Esse programa se chama o nosso cartão social. Tá? Nós teríamos algumas famílias que seriam cadastradas à prefeitura, e ela sim, a prefeitura, através de todas essas reduções que nós teríamos, sem contar com o apoio dos governos federal e estadual, nós teríamos a condição de dar, sei lá, para 50, 100 famílias, uma ajuda de custo, que elas pudessem utilizar esse cartão social dentro dos seus próprios bairros e assim também fomentar o comércio local. Né? Como todo investimento, como todo empresário, para te realizar uma ação, tu vai ter sempre um primeiro passo. E esse primeiro passo financeiro seria da prefeitura. Mas com certeza esse projeto ele ganharia força. Porque eu também gostaria de colocar, para aumentar a renda dessas famílias, as questões da reciclagem do lixo. Então nós não daríamos apenas o peixe. A gente poderia fazer com que essas pessoas conseguissem se cadastrar à prefeitura e ter esse cartão social e também trabalhar dentro da reciclagem do lixo. Essa ação ela dá muito certo na prefeitura de Macaé, no Rio de Janeiro. A gente estudou, a gente conversou bastante sobre isso e eu acho que seja viável. Mas para isso tu tem que ter uma pequena redução, uma grande redução e contemplar algumas famílias que realmente estejam em estado desses que eu estou vendo aí nos bairros. Né? Isso já é feito hoje. Famílias pobres, pessoas pobres que trabalham com a reciclagem, nas cooperativas. Sim. Essas novas entrariam numa nova cooperativa? Sim, seria o UP. O cartão social ele seria um UP. O senhor disse que tem como modelo para esse programa de transferência de renda Macaé, né? O senhor citou agora. Isso.
No Rio de Janeiro. Só que Macaé, salvo engano, é uma cidade com um orçamento muito maior que Pelotas e beneficiada por royalties de petróleo. Enfim, para Macaé, digamos assim, fazer um programa de transferência de renda por mais que aperte as contas da prefeitura, é muito mais fácil que para Pelotas, né? A dificuldade que a gente encontra é de como subsidiar um programa desse numa cidade que tem um orçamento apertado como Pelotas. Sim, então, aí que entraria também esse nosso primeiro estágio, que é esse nosso pacotão. Nosso pacotão da redução. Eu tenho certeza que se a gente conseguir diminuir essas questões que eu estou te falando, com certeza 100 famílias, conseguisse contemplar 100 famílias, 150 famílias já estaria muito bom. No primeiro momento 150 famílias, logo depois 200 famílias. E assim vai indo. Temos que entrar para dentro do governo, estudar a possibilidade, ver como estão as questões da fazenda e sim, e tentar fazer. A gente precisa tentar fazer, porque simplesmente a gente se basear por não dar por causa de uma coisa ou de outra coisa e não fazer as coisas acontecerem, fica muito fácil a gente se basear, mas a Prefeitura de Pelotas gasta tanto, não tem a renda aqui, não tem... Então vamos voltar desde o zero, vamos botar um ponto final e vamos traçar os melhores objetivos para Pelotas. Eu tenho certeza que isso é possível sim. Marcelo, a gente vai agora ao momento em que tu, candidato, responde a uma pergunta do eleitor, do morador que o Diário Popular gravou. Eu preciso que tu escolha um número de 1 a 6. 1 a 6. Número 4. Número 4. Eu posso ler? Eu sou aqui um morador do sítio Floresta aqui. O pessoal está fazendo uma gravação com nós aqui. Eu moro 30 anos aqui no sítio, sempre correndo atrás para fazer faixa no sítio aqui. Tem muito abandonado há muitos tempos. Os prefeitos estão só se interessando por o centro. Se eles querem fazer para o centro, só que eles desmancham o serviço tudo para fazer de novo. Nós queremos mais melhoria para o sítio Floresta aqui. Já temos quase 10 mil moradores do sítio aqui. Falta muito médico aqui nas áreas. Tem só um médico aqui na área 1. Na área 2 não temos médico, tem sempre correndo atrás, a iluminação toda apagada, valeta sujo, atulhado, a rua 9 aqui enche d'água, não tem onde escoar a água, a rua 8 também. Nós queremos uma maioria, quando o próprio prefeito que entrar, porque se enxerga mais o pessoal do sítio, não é só no tempo de eleições vir pedir voto aqui de 4 em 4 anos. Tem várias perguntas, na verdade, no que ele comentou. Tu pode, por favor, responder. Eu entendo o seu Carlos, obrigado pela pergunta. Nós viemos conversando isso aqui, esse desabafo dele nós viemos trazendo desde o início da nossa conversa, em que a gente chega no bairro e eu já estou pagando por 400 dias de política pelo que os outros políticos deixaram para trás. Lá vem ele de novo pedir voto. Lá vem ele, eu digo, não, mas não é de novo, é a minha primeira vez, me dê uma chance para conversar. Eu quero entender o teu problema. Nós tivemos no sítio e é realmente esse problema que eles têm. Eles estão cansados dos políticos irem até o bairro no mês de votação para pedir votos. E sempre prometem e nunca fazem. Sempre prometem e nunca fazem. Eu nunca prometi absolutamente nada. Apenas eu digo que eu quero trazer uma proposta nova, um partido novo e uma estrada não tradicional. Para que daqui a pouco, daqui a 4 anos eu volte lá, aí sim ele pode dizer, pô, lá vem ele de novo pedir voto. Então, pelo menos esta marca que eu quero deixar. Uma pessoa que tentou entrar num bairro, conversou com as pessoas sinceramente, olho no olho e não prometeu nada. Mas sim, tem que ajudar os bairros, né? O Sítio Floresta, nós fomos no Sítio Floresta, nós fomos no Navegante. Bom, nós fomos em todos os bairros. Mas o principal bairro que me assusta, a principal localidade que me assusta é a Colônia Z3. A estrada da Colônia Z3, que pega o final do Barro Duro, da Pernambuco até a Z3, 5 quilômetros, não tem condição. Aquelas pessoas estão sendo destruídas por a estrada não estar com uma condição digna de ser transitada. As pessoas não vão lá para almoçar. Uma família não vai lá para almoçar. Nós tínhamos 12 bancas de peixe. Hoje nós temos 2 e uma funciona somente de manhã. Enquanto nós não tivermos condições
dentro dos bairros, como o seu Carlos está dizendo, não vai ter como tu conseguir fazer alguma coisa, como tu atrair um comércio, por exemplo. Então, essa realidade que o seu Carlos está dizendo, que ele passa, é exatamente o que os demais bairros estão atravessando. E não é 4 anos, não são 4 anos, não são 8 anos, são mais. Vocês podem ter certeza disso. Eu estou sentindo na pele agora. Isso aí vem mais de 15 anos. Então não sou eu que estou dizendo, é o próprio morador que diz. Tu é morador do Laranjal, né? Eu sou morador do Laranjal. Eu morei no Areal, Sim. Morei 10 anos no Areal e hoje eu moro, sim, eu morei 20 anos no Areal e hoje eu sou morador do Laranjal. Eu percebi que principalmente as redes sociais mostraram o Laranjal hoje como uma das, se não a mais, comunidade mais ativa em cobranças de demandas para aquela comunidade dos balneários. Assim. Por que tu, como morador, pode nos dizer isso? Por que o Laranjal tem realmente tantos problemas assim, a ponto de diariamente essas reivindicações virem à tona? Assim, tá tão ruim assim? Está. Agora, uma semana atrás, teve um candidato que tirou várias fotos do Laranjal, aproveitando a enchente que teve lá, que não precisa muito para alagar, e como se no governo que ele teve a chance de fazer, ele não fez. Então o Laranjal ele é pauta para tudo, até mesmo para esse tipo de artifício. Choveu, deu buraco, vai lá, o cara tira a foto. Pô, mas teve a chance de mudar? Por que não fez? Por que não mudou de fato? Por que está utilizando agora o Laranjal? Se todos nós sabemos como é que funciona a Praia do Laranjal, como é que funciona o Barro Duro, como é que funciona a Colônia Z3 e os demais bairros também. Nessa sua visão, e especificamente a questão dos bairros, o senhor e outros candidatos de oposição à atual administração falam que há uma prioridade, há uma preferência pela área central em investimentos dos mais variados, principalmente em infraestrutura. Eu não lhe pergunto prioritariamente como hoje um candidato a prefeito, mas eu lhe pergunto como um candidato, como um cidadão, como um eleitor. Como é que o senhor analisou, agora, podendo visitar os bairros, esse comportamento que o senhor e os outros candidatos dizem que há 16 anos, pelo que é dito, nunca deram bola para os bairros? Eu acho que tem algumas coisas. Eu acho que existem coisas que foram feitas. Eu não posso ser demagogo. Existem mesmo. Eu me lembro que, acho que foi na primeira entrevista, a prefeita esteve aqui e falou da água do Laranjal. Realmente. E eu posso dizer, não faltou mais água, só que a água vem suja. Mas ela realmente aconteceu. Nesse último verão, não tive falta de água. Mas a água vem da cor do barro. Então, daqui a pouco, o que foi feito bom, a gente tem que dizer. Foi feito. Mas os bairros, como o seu Carlos mesmo disse, eles estão esquecidos para o centro da cidade. General Osório foi feita 2 vezes. Foi feita 2 vezes, em 2 gestões diferentes. Por que não passaram um pouco da segunda feita da General Osório para uma rua de dentro de um bairro, Navegante, botaram um asfalto lá no Getúlio Vargas, foram lá dizer, está aqui o asfalto. Pessoal, o asfalto está se despedaçando. Nós temos ali na frente uma sala de reuniões, que nós conversamos com o pessoal, está se despedaçando. Então, é muito fácil tu pegar e jogar uma manta de asfalto e dizer, asfaltei. Mas não é isso que acontece. Eu posso dizer para vocês, eu estou sendo muito sincero, eu não conhecia a realidade de perto. E eu estou conhecendo agora e estou apavorado. É muito desgastante tu ir lá, tu ver e tu sai de lá dizendo assim, pá, mas como é que tu vai tentar ajudar esse pessoal? É tanta coisa para te fazer, como é que tu vai ter que bolar alguma coisa, tu vai ter que trazer muita gente técnica para trás de ti, tu vai ter que trabalhar. É muita coisa para fazer realmente. Né? Então tu sai de lá pesado, mas com a esperança que tu pode pelo menos ajeitar alguma coisa para esse pessoal. O senhor diz que está caminhando bastante nos bairros agora e conhecendo essa realidade. Certamente o senhor deve estar ouvindo bastante reclamação com relação ao saneamento.
que é um problema histórico de Pelotas, as valetas a céu aberto, enfim, os problemas que os bairros têm. Qual é a sua posição com relação a uma solução para universalizar o saneamento? O senhor é a favor de uma PPP do SANEP, por exemplo, como o atual governo vem tentando passar na Câmara e não vem conseguindo? O senhor é a favor de um outro tipo de investimento privado? É a favor de investimento público pelo SANEP? Como atender essa demanda que é de todos os bairros de Pelotas de acabar com as valetas e colocar uma rede de esgoto decente, digamos assim? Hoje nós temos 400 quilômetros de esgoto, né? Então eu sou sempre a favor de uma PPP. Eu acredito que a gente tem indústrias em Pelotas que possam ajudar a prefeitura. Claro, dentro dos processos legais que tenham que passar, mas nós temos essa visão dentro de Pelotas. Né? O que tem que fazer é o seguinte, a prefeitura não pode mais esperar para que isso aconteça. Nós temos, por exemplo, a questão das olarias, que repassam os tijolos para a prefeitura, para que elas possam reformar as escolas, para que possam também reformar as creches. Por que nós não poderíamos também fazer uma PPP para as questões do esgoto a céu aberto? Então eu acredito muito nisso. E mais uma vez, seria uma boa saída para a cidade. Tu consegue essa indústria que vai te ajudar e ela também poderia te passar a matéria-prima dela para te utilizar aonde quer que seja, ajudando um bairro por vez. Então eu acredito muito sim, Vinícius, em PPP. O senhor defende uma PPP com empresas locais participando do investimento feito pelo SANEP, por exemplo, para resolver o problema? Eu defendo eu sim, defendo. Eu sempre vou defender as empresas locais. Eu sempre vou defender as empresas de Pelotas. E em outras áreas? O senhor disse que sempre defende uma PPP. Por exemplo, outras áreas como a iluminação, por exemplo, o senhor também defende que seja feita uma PPP para colocar iluminação na cidade? Que outras áreas o senhor vê como possíveis para PPPs na cidade? Olha, a gente estudou muito, Vinícius, a questão da PPP para o saneamento, para a rede de esgoto. Eu trabalhei muito, inclusive eu conversei com duas indústrias que poderiam fazer isso aí. Eu tratei de questões mais avançadas, inclusive uma dessas indústrias aí poderia trabalhar também na questão que eu bato sempre muito da estrada da Z3. Já sei o quanto que seria, qual o investimento que teríamos que colocar lá. Então, dentro dessa área, sim, a gente está muito bem calçado, pelo menos sabendo os valores. Nas outras áreas, eu realmente te confesso que eu não estudei. Mas posso te dizer que as pessoas que estariam por trás de nós, pessoas técnicas, poderiam trazer, sim, essa resposta para te dar. O senhor fala agora como um candidato a prefeito e aponta a parceria público-privada como uma possibilidade, uma alternativa de resolver problemas nos bairros e em outros segmentos da cidade. Eu lhe pergunto que como antes do senhor ser candidato a prefeito, o cidadão, o empresário Marcelo, qual era a opinião dele quando a prefeitura mandava à Câmara um projeto para PPP, para iluminação, para o saneamento, acho que foram essas duas bases. Centro administrativo, sabendo que, se aprovado pela Câmara, o cidadão, o contribuinte Marcelo, o empresário Marcelo, teria mais imposto, teria uma conta a mais para pagar. Ricardo, eu vou ser sempre contra a mais impostos. Tudo que a gente puder tirar do contribuinte, tudo que a gente puder fazer com que o contribuinte não pague de imposto, eu vou ser sempre a favor. Tanto que, quando teve aquela... nós estamos há 2 anos, o governo está há 2 anos tentando incluir aquela taxa da iluminação. Isso. No segundo ano, eu fui diretamente à Câmara de Vereadores e li uma carta que eu fiz, que eu acredito que tenha saído como colaboração no Diário Popular, à Câmara de Vereadores, dizendo o meu posicionamento contra mais este imposto. Então, eu sei que é difícil, eu sei que as finanças da prefeitura elas estão apertadas, mas tu colocar para o contribuinte pagar um imposto, eu acho que também não é o melhor momento. Eu acho que deveria, sim, sentar, organizar, ver junto da Fazenda como estão as questões financeiras e aí sim trabalhar para ver qual a melhor saída. Mas nós temos material em Pelotas, nós temos empresas, indústrias em Pelotas para que possam fazer isso aí. Com um custo bem menor, então. Com um custo bem menor. Do que uma empresa que venha de fora. Sim, sim, com certeza. Mas como seria essa gestão? Pois é, porque tem que pagar, né? Tem que pagar. Essa gestão, quem faria? O SANEP seguiria à frente do SANEP?
Como que a empresa entra nessa parceria público-privada? A ideia é a seguinte, por exemplo, na questão dos esgotos, tá? Tu abre uma licitação, né? Tenta fazer com que ela seja mais local e faça a troca, como eu falei lá no início. Né? Tu tem que fazer, tu tem que trabalhar, tu tem que entender que essa empresa ela vai tomar conta daquilo que tu está pedindo, que ela pode te dar alguma coisa também. A licitação, o senhor não sabe quem vai vencer a licitação. Mas tu tem que dar pelo menos alguma chance, tu tem que tentar abrir um leque para essas empresas que têm em Pelotas. Né? Veja bem, deixa eu te dar um exemplo, por favor, Jarbas. Nós temos licitações de outros segmentos, tá? Vem empresa da Amazônia, Sim. Eles ganham, eles não vão conseguir cumprir o contrato, porque eles não são local. O que eles fazem? Eles vão lá e vendem. Eles te compram o que tu teria a oferecer numa licitação. E depois subcontratam Exatamente. a empresa local. É uma ideia boa, mas ao mesmo tempo é uma ideia para ser conversada. Mas ela tem que tentar sair do papel. Candidato, mas o senhor vai enfrentar, se o senhor for eleito, o senhor vai enfrentar um problema legal, que a lei das licitações ela tem abrangência nacional. A empresa de Minas Gerais pode concorrer, a empresa de Pernambuco, a empresa de Santa Catarina. Mas não se tem nada contra essas empresas, né, Ricardo? Não tem. Gostaríamos que ficasse por Pelotas. Mas vamos lá. Quem fez o contorno da BR-116 foi uma empresa de Minas Gerais. A AP era o nome da empresa. Eles vieram de Minas Gerais, eles fizeram o Mineirão e fizeram com toda a excelência o que hoje nós estamos ali, a saída ali. Não teria problema nenhum. Sim. Certo? Mas sim, se nós pudéssemos não focar, mas se nós pudéssemos torcer para que uma empresa de Pelotas ganhasse, seria assim. Porque na verdade seria realmente torcer, porque, por exemplo, que condições uma empresa de Pelotas hoje teria, vamos estourar uma licitação para um processo de concorrência para fazer a PPP do Sanep, que condições, por exemplo, uma empresa local, nós não temos uma grande empresa com esse potencial, teria de concorrer, vamos dizer, com uma Odebrecht ou com uma outra empreiteira maior, que já é especializada em saneamento, que faz obras por todo o Brasil. Sim, mas certamente essa gigante chegaria aqui, colocaria condições muito melhores para o município em termos financeiros, né, cobraria menos do que uma empresa local que não tem essa estrutura. Né? Sim, mas Vinícius, que viesse a Odebrecht, mas que fizesse, que a prefeitura abrisse esse leque para que pudesse ser feito, que tivesse esse pensamento, e torcendo sim para que ganhasse uma empresa local. A nossa empresa, por exemplo, nós ganhamos 2 licitações no papel, no documento, estamos atendendo em vários locais do Rio Grande do Sul. Nós ganhamos. Concorremos contra a empresa de São Paulo, contra a empresa do Paraná, porque as empresas de Pelotas elas também têm a documentação. Né? Então, eu acho que está bem... É uma questão muito técnica que realmente propicia uma boa conversa sobre isso. Porque no caso da sua empresa, eu não sei as cidades, o senhor não precisa revelar, mas se o senhor ganhou uma concorrência em Tucunduva, a sua empresa é do ramo de alimentação. É claro que o pessoal que vai fazer o preparo do alimento, da comida que o senhor vai vender lá em Tucunduva, entregar para a prefeitura, vai ser o pessoal de lá. Quer dizer, então o que tem que torcer é que uma empresa de Pelotas tenha capacidade de oferecer um preço menor no custo da mão de obra, que já está aqui. O que não pode é, daí a pouco, o cara querer concorrer com o custo de material e da própria mão de obra de um cara que vem lá de Minas Gerais, por exemplo, que tem que botar uma série de componentes para poder custear essa situação dele. É que, particularmente, ouvindo o senhor, eu não consigo imaginar uma PPP em que a gente tenha que torcer. Entende? Sim. Não, mas assim, mas quem falou... muito mais do que... Tá, mas olha só, quem falou no primeiro momento em torcer não fui eu. Eu estou dizendo que eu ficaria muito lisonjeado que se tivesse uma empresa de Pelotas, se pudesse pegar. E eu conversei com 2 empresas que estão aptas a trabalhar dentro do saneamento da prefeitura. Eu conversei, eu fui atrás da empresa. Elas estão aptas, certo? Candidato, mas elas têm que vencer a licitação. Mas eu venci, por que eles não podem vencer? Qual o problema? É torcer. É aí que está. Mas essa é a questão que está. Às vezes eu começo a falar e é exatamente isso. Se a gente colocar sempre um empecilho para que as coisas não aconteçam, as coisas não vão acontecer. E aí é que está o grande problema da cidade de Pelotas.
Aí é que está, não temos geração de emprego, nós não temos a condição de ir para frente, nós estamos sempre amordaçados pelo o descrédito, o pessimismo. Essa é a questão, a grande questão. Não é pessimismo, que a gente está querendo colocar aqui são as questões legais que envolvem uma licitação. Eu vou te fazer uma pergunta, Jarbas. Vamos lá, para alguns de vocês três. Vocês já perguntaram para a Prefeitura de Pelotas se eles já chegaram a pensar nisso ou foram atrás? Eu não sou o primeiro entrevistado é o senhor aqui, né? O Jarbas é o nosso editor, pode ser o candidato a prefeito. O Vinícius é o nosso editor de política, pode ser o candidato a vice-prefeito, e eu, como colunista, vou ser o candidato a vereador, vamos dizer assim, né? Então, como candidato a vereador, eu lhe diria que há possibilidades de fazer isso aí, desde que, quando o senhor falou agora em empecilho, eu coloco como um dos principais entraves para isso aí a Câmara de Vereadores, que a Prefeitura já mandou projetos, esta e administrações anteriores, e representantes de diversas categorias de bairros, e não sou contra essa situação, estão no seu legítimo e democrático direito de manifestação, entopem a Câmara de Vereadores de gente. O senhor mesmo disse há pouco que foi lá e leu um documento contra a taxa da eliminação, né? Pressionam os gritam contra os vereadores, atiram cadeiras contra vereadores e assessores, e o projeto não anda, é barrado. Então, eu acho que o principal empecilho hoje é a questão de clarear as ideias, de conscientizar tanto o cidadão como o seu representante na Câmara, o vereador, sobre a importância disso aí. Sim. E aí nós chegamos na Câmara. Como é que o senhor vai tratar essa questão? Que a PPP tem que ser aprovada pela Câmara. Vamos passar para a Câmara. A gente trabalha a ideia, consegue fomentar e passamos para a Câmara. Agora, a questão de ser aceito ou não, bom, está ali o projeto. Ele é bem coeso, existe a possibilidade, a Prefeitura já deu o ok, agora vamos passar para lá. Eu acho que nisso também que eu falo, tem que ter uma possibilidade, tem que ter uma vontade de fazer, Zé. Tu tem que ter vontade de fazer as coisas, tem que sair da tua zona de conforto. Se vai dar ou não, eu não sei, mas tu tem que dizer, olha, eu tentei estar aqui, porque senão nós vamos ficar muito nisso. Ah, mas aí tem que passar por um lado, tem que passar por um outro, e não se tenta nada, mesmo sabendo, Jarbas, que vão muitos projetos para a Câmara de Vereadores e lá não são aceitos, ok? Mas então seria mais um. Né? Então eu acredito nessa possibilidade. Candidato, vai perguntar, Jorge? Não, eu queria trazer um pouco para a área da educação a conversa. O senhor fala no seu programa de governo em criar um grupo de trabalho permanente para valorização dos servidores da educação. Mas no plano de governo não há um compromisso claro com o pagamento do piso nacional do magistério, que é a principal demanda dos servidores da categoria, uma demanda histórica aqui em Pelotas. Muitos estão buscando a justiça por conta disso. No seu governo, o senhor pretende pagar o piso nacional do magistério? Sim, nós estudamos bastante sobre isso, Vinícius. A gente trabalha com a seguinte questão: eu não posso ter uma merendeira ganhando como base R$400. O salário base dela é R$400, onde o 13º vai incidir sobre o base, as férias vai incidir sobre o base. Buscar o piso para uma merendeira ou para uma professora, enfim, é uma questão a ser estudada, mas é uma questão que eu tenho sim a vontade de fazer. Pelo menos essa questão de atingir o piso. Bom, temos que entrar no governo, ver as questões financeiras junto com a Fazenda e então passar. Mas eu não posso aceitar que uma merendeira ganhe R$300. Isso é muito doloroso. Ganhe como base, que depois tem as gratificações, enfim. Então, esse é um ponto, principalmente dentro da educação, que nós vamos bater de frente. Eu quero ir para cima disso aí, eu quero ver aonde a gente consegue melhorar. Mas para isso a gente tem que ver como estão as finanças. Esse ver as finanças passa muito pelo pacotão da redução, ao que o senhor se refere, que eu pesquisei e vejo que ele está centrado basicamente em 3 pilares que o senhor já citou. Atacar cargos de confiança, reduzir aluguéis de prédios públicos, ir atrás da inadimplência do IPTU. Queria falar com o senhor especificamente sobre ir atrás da inadimplência do IPTU. O senhor fala em negociar com quem está devendo. Não chega a ser uma novidade. Vários governos já fizeram o tradicional REFIS, Programa de Regularização Fiscal. O último aqui em Pelotas foi feito em 2018.
durou 2 anos, se não me engano, está terminando agora, arrecadou um pouco mais de 10 milhões de reais. O anterior foi de 2012, então Pelotas ficou 6 anos sem um refis, mas ele periodicamente é feito. Como convencer alguém que está devendo para o município, e certamente quem está devendo não deve porque quer, hoje eu não vou pagar, deve porque tem necessidade. Prioriza. Prioriza, assim, sabe? E não vai ser do dia para a noite que o dinheiro vai aparecer e ele vai pagar, assim, né? E eu vejo que o senhor aposta muito, seu governo, a sua proposta, a sua plataforma aposta muito em arrecadar muito com o IPTU, com quem está devendo, para daí tirar os recursos para o investimento nos seus projetos, em postos de saúde e tudo mais, assim. Como que o senhor pretende trabalhar isso? Porque a negociação ela é feita quase que anualmente, né? Jarbas, primeiro a gente tem que fazer uma boa equipe para fazer essa busca. Uma boa equipe, uma equipe forte. Né? Porque tu ir atrás para pagar, para negociar, é diferente do que irem atrás. Eu acredito muito nisso aí. O rapaz que corta a minha grama, ele paga o IPTU, mas a gente conhece muita gente que não paga o IPTU. Muita gente. Então é em cima desses aí, que são centenas de pessoas, esse nós temos que ir atrás. Né? Milhares. Oi? Milhares. Milhares. Então eu acho que a pessoa vir para negociar tem uma conotação, mas tu criar uma equipe que vá atrás, a conotação é completamente diferente. Né? Vamos lá, sentamos, vamos analisar prédio por prédio, nome por nome e ir atrás. Isso é dinheiro da prefeitura, é dinheiro para a prefeitura, que pode ser utilizado na saúde, na educação, na segurança pública, enfim. Então eu acredito muito nessa nossa equipe, tá? Que vai buscar a inadimplência sim do IPTU. Porta a porta? Porta a porta. Por que não? Vão ser pagos para isso? Eles têm que ir porta a porta. Candidato, uma proposta que me chamou muita atenção, duas propostas que me chamaram muita atenção na área da agricultura familiar e dos cuidados com a colônia de Pelotas, que o senhor cita no seu programa de governo, é com relação a criar uma rede de transporte público para fazer o transporte dos alimentos que são produzidos na colônia, enfim, criar um sistema público desse transporte até a cidade, e um programa de troca de adubo orgânico produzido na zona urbana por alimentos agrícolas. Sim. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais como formar essa rede pública, se a prefeitura teria caminhões que fariam o transporte, o produtor não precisaria ter ele próprio transporte, e como seria essa troca de adubo orgânico? O morador da cidade produziria o adubo e levaria até o campo para receber os alimentos? Como funcionaria esses dois mecanismos? A questão do transporte seria assim, nós temos já um secretário para que faça esse trabalho, tá? Para que consiga alimentar realmente essa informação. Esse transporte seria, nós teríamos que dar chance ao produtor rural de nos trazer o que ele tem de melhor para colocar principalmente nas mesas das nossas escolas. Né? Hoje nós sabemos, por exemplo, que tem escola aí que estão comendo sagu e arroz com leite como merenda. Né? Então eu preciso resolver esse problema e apostar no nosso produtor. Então essa despesa, sim, Vinícius, seria da prefeitura, mas seriam dias específicos para produtos específicos para dentro da nossa mesa, para dentro da mesa das escolas. Né? A segunda questão dessa troca envolveria também as questões do SANEP. Né? O SANEP poderia também ajudar na questão do adubo, na questão dos resíduos e passar assim a fazer uma troca com o produtor rural. Hoje nós sabemos que o nosso lixo está indo para Candiota, certo? Nós temos um desperdício muito grande, nós gastamos muito para ir lá. E além do mais, também nós formaríamos, junto com outras cidades vizinhas, uma reunião para tentar ver uma possibilidade de trazer mais próximo de Pelotas o lixo, ou mais próximo de outra cidade, para que a gente consiga descartar esse lixo e não ter essa despesa com transporte que vai até Candiota. Então esses sim são alguns dos detalhes que a gente vem trabalhando, que a gente vem estudando. São pontos muito complicados, porque não são pontos que a gente sabe de uma vez, tem que ser assim. Então eles estão sendo estudados, estão sendo fomentados com pessoas técnicas por trás. E isso vai, antes que o Jarbas faça a pergunta ao candidato, vai de uma situação que já ocorreu aqui em Pelotas. O nosso lixo vai para Candiota porque tem uma empresa lá, a Meio Oeste, se não me engano, que tem o lixão, não sei como é, aterro sanitário,
que a Prefeitura de Candiota viabilizou uma área enorme lá para fazer. Houve, acho que essa mesma empresa tentou implantar um aterro sanitário aqui no Monte Bonito e parecia que ia ser o fim do mundo em Pelotas. Lembra? Sim. Teve um movimento da comunidade que não quer, porque o lençol freático vai ser contaminado, porque não pode ficar perto de uma escola, porque não pode ficar perto da creche. Então, e aí foi na Câmara, foi para a Prefeitura, teve discussão e o troço parou. Então, volta aquela questão da consciência, do interesse, da legitimidade da proposta e da viabilidade de aprovação ou não. Só quero destacar aqui que o que vai para Candiota não é lixo orgânico. Não pode ser transformado em adubo. O que vai é o lixo residencial. É o lixo residencial. Então, não adianta querer contar com o lixo de Candiota para transformar. É outra proposta. Sim, é o lixo orgânico. Sim. Hoje nós temos umas 10 cargas que vão. Sim. Com essa proposta, nós reduziríamos pelo menos para 9 cargas. Nós vamos então agora a pergunta do candidato para candidato. Eu peço que o senhor escolha um número de 1 a 5, por favor. Vamos no 4 de novo. 4. Pelotas tem uma das maiores populações negras do país e a maior do Rio Grande do Sul, apesar de pouco divulgado. Isso pode ser notado, né, se a gente for visitar as vilas e bairros da cidade, ver a quantidade de pessoas negras que a gente encontra. A população negra, em se tratando de saúde, tem especificidades. Se a gente pensar, por exemplo, na anemia falciforme, que acomete somente as pessoas negras, mas também tem os maiores índices de diabetes, pressão alta, doenças cardíacas. Pensando nisso, né, dando conta dessa realidade local, qual as propostas do seu programa de governo para cumprir com a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra? Olha, nós temos uma ideia no nosso plano de governo que é de implantar o Dia das Etnias, certo? Que nós trabalharíamos ali com a cultura, com a alimentação, com a religião e todas as outras possibilidades que podem vir. Então, nós levantamos uma bandeira única para todas as etnias de Pelotas, né? Respondendo a pergunta do Júlio, eu passei pelo Passo dos Negros, agora, ultimamente, e vi realmente uma história muito boa ali, muito cativante. E nós precisamos manter aquele espaço, que está por um triz de daqui a pouco vir um grande investimento e cobrir tudo aquilo que tem de história do negro. Então, trabalhamos também em cima dessa possibilidade de manter o espaço, de manter aquele corredor e também deixar com que a história vire história, seja história, né? Uma coisa que eu sinto muita falta é nas escolas não trabalhar mais essa questão que o Júlio passou. Eu sinto falta mesmo. Eu, quando estudava, não tive uma disciplina que pudesse me contar um pouco mais da história do negro, da escravidão. E eu cresci assim, sem saber. Fui para a universidade, também não me passaram isso. Então eu sinto muita falta disso aí. Claro que eu não vou poder fazer nada em relação a mexer num quadro escolar, né? Mas quem sabe daqui a pouco alguém tem uma ideia que consiga colocar dentro das escolas a cultura principalmente do negro. Então essas são algumas possibilidades, algumas conversas que a gente tem principalmente do Dia das Etnias. E especificamente sobre o que ele cobrou, política de saúde para a população negra? Realmente, nós temos ali num ponto do nosso plano de governo essas questões, não só dessa política, mas também de fomentar e de trabalhar junto com a população negra o que mais eles estão trazendo, quais as dificuldades que eles têm, para que a gente sim, através do nosso corpo técnico, consiga conversar sobre as principais atitudes que nós vamos ter, sobre as principais formas de ajudar, né? Hoje em dia a gente sabe que realmente nós estamos vendo, eu estou vivendo, sentindo na pele essa indiferença. Eu vejo muitas pessoas discutindo, eu vejo muitas pessoas brigando e eu preciso cuidar disso aí sim. Eu preciso cuidar dessa teoria porque isso é história. E como eu disse, eu não passei na faculdade, não passei na escola.
Então eu preciso saber o que está acontecendo para que a gente consiga simplesmente e mais rapidamente resolver o problema que a gente sabe que não são poucos. Candidato, a gente já está nos últimos minutos, mas eu quero falar com o senhor um pouco sobre segurança. O senhor fala em criar um plano municipal de segurança pública. Eu queria entender um pouco melhor quais são as suas propostas para a segurança, o que seria esse plano municipal e se esse plano, de alguma forma, ele está conectado com o que a Prefeitura tem hoje, que é o Pacto pela Paz. Como é que o senhor enxerga o Pacto pela Paz e como é que é o seu plano de segurança? E também sobre a Guarda Municipal. A Guarda Municipal fez um concurso recentemente, foram aprovados 80, grande parte ainda não foi chamado. Qual é o seu plano para a Guarda Municipal? Pretende chamar no primeiro ano de governo esses concursados que estão aguardando, que já passaram pela formação, enfim, um pouco mais sobre o seu plano municipal de segurança? Essa tua pergunta, a última pergunta, eu não saberia te responder sem antes estar dentro do governo e ver quais a situação, por onde se encontram essas vagas que estão perdidas e elas têm que estar elas têm que estar sendo trabalhadas, sendo fomentadas. Eu não posso te dizer alguma coisa aqui que eu não vá saber, que eu não vá conseguir cumprir logo ali. Mas a gente tem algumas atitudes dentro da segurança pública que são várias. Uma delas, que é uma que eu quero colocar o quanto antes, dentro das nossas subprefeituras que vão ter nos bairros, é uma unidade da Guarda Municipal. Nós temos uma questão dentro do plano de governo, que é ter subprefeituras em diversos bairros, e sim com uma unidade da Guarda trabalhando diretamente com o morador do bairro. E tem outra questão também que me chama muito a atenção, que eu estudei bastante, é ter um ponto e ter um link 24 horas contra a violência doméstica. Que isso é um ponto que me assusta bastante, é uma questão que eu bato muito em cima. Essa questão da Guarda Municipal trabalhar dentro da violência doméstica seria 24 horas, porque eu entendo que a violência, depois que passa para o outro dia de manhã, a mulher ela já foi coagida, ela já tem vergonha de ir atrás da segurança, o marido ou o namorado, ou enfim, já pediu desculpas. Então, esse ponto, principalmente da violência doméstica, é uma questão que eu vou bater muito em cima, de acordo com a Guarda Municipal, mas também linkando com a Brigada Militar, se possível for. O meu último questionamento ao senhor é o seguinte, nas suas primeiras manifestações, falas aqui, o senhor falou que está trabalhando muito na campanha, né, que está visitando os bairros, que chega em casa e pensa e diz que fez o melhor e que no outro dia ainda vai ser melhor, e que se o senhor tivesse 100 votos, 200 votos, como o senhor disse, o senhor acredita que já teria cumprido uma missão de levar essa mensagem. Quando a gente concorre a alguma coisa, de rifa de igreja a carro 0 km, a gente quer ganhar. E o senhor está nessa disputa sonhando em ser prefeito de Pelotas. Sim. Bom, se o senhor não for eleito, o senhor encerra agora a sua, entre aspas, carreira partidária eleitoral, ou pensa daí a pouco numa candidatura a deputado na próxima, a prefeito de novo? Ricardo, a gente está tão concentrado na eleição, trabalhando tanto nessas questões que a gente colocou em prática, que eu não sei te responder essa tua pergunta. Porque como é a nossa primeira vez, a gente está dando o nosso máximo. Nós estamos dia a dia trabalhando em cima de questões financeiras, de questões judiciais, de questões administrativas. Então, eu não posso ultrapassar e ter mais alguma coisa para me preocupar. O senhor já pegou o gostinho? Está gostando? Olha, eu estou trabalhando bastante. Né? Como eu disse a todos vocês, essa sabatina para mim é um desafio. Eu nunca passei por isso. Né? Então eu estou trabalhando, eu me preparei, eu estou preparado. Tu entrar para dentro de um jogo ou para dentro da política sem perspectiva não quer dizer que tu vai entrar para perder. Então a gente está indo com tudo. Né? Não, só para complementar o que o Zé Ricardo perguntou também sobre a sua posição política de passada eleição. A gente está conversando aqui, de certa forma, um exercício de futurologia, né? Projetando o senhor como prefeito, agora o Zé Ricardo projetou o senhor como não sendo prefeito, como seria o futuro. Encerrado esse processo eleitoral e o senhor eventualmente não indo ao segundo turno ou não sendo eleito.
O senhor fez uma série de críticas aqui a todas as outras candidaturas e que o Podemos é diferente, mas o senhor se considera de centro-direita. Encerrado o processo eleitoral, que a gente tenha 2 chapas que vão para o segundo turno, o senhor pretende se posicionar e apoiar alguém desses partidos que o senhor critica como tradicionais, ou o Podemos se retira do jogo e não aceita conversar com ninguém? A mesma resposta eu vou te dar que eu falei para o Zé Ricardo. Eu não estou pensando nisso. A nossa concentração é ser prefeito de Pelotas. É colocar 1, 2 cadeiras na Câmara de Vereadores, ser prefeito de Pelotas. Então eu não consigo tempo de pensar nessa questão. Eu não tenho como alinhar agora uma possibilidade. Nós viemos para fazer uma política não tradicional. E isso é certo. Tanto é que de todos os outros candidatos que vocês vão conversar aqui, o que menos tem o palavreado político, com certeza vai ser eu. Então eu não consigo pensar nisso aí. Eu estou trabalhando focado na minha campanha. Marcelo, eu agradeço a tua participação e quero dizer que tu tem 3 minutos agora para conversar com aqueles que estão nos assistindo. Bom, pessoal, muito obrigado a todos. Quero agradecer muito a minha coordenação por me trazer até aqui. Quero agradecer a minha família, quero agradecer os meus filiados, quero agradecer o meu grupo de mobilização. Vocês não sabem o quanto é importante poder contar com vocês, o quanto que a gente trabalhou e trabalha para estar aqui, o quanto que a gente vem se preparando para ser o prefeito de Pelotas. Então, todas as experiências que a gente tem, que eu tenho passado, elas são muito importantes para a manutenção do partido e para o segmento, para a gente conseguir atingir o segundo turno e, consecutivamente, a Prefeitura de Pelotas. Né? No nosso trajeto, na nossa trajetória política, na nossa trajetória de campanha, a gente vem apresentando uma estrada não tradicional. E essa estrada eu vou levar até o final. Eu quero me levantar da minha cadeira, eu quero ir atrás de emprego, eu quero saber se as pessoas estão bem, eu quero saber se as pessoas têm condição de comprar um sorvete, um simples refrigerante, se elas têm saneamento básico, e eu vou fazer o possível para isso. Isso vocês podem ter certeza. Não é ficando sentado numa cadeira e tendo as dificuldades como principal pauta que nós não vamos tentar se levantar, se reerguer e ir para cima. Tá? Então, o dia 15 está chegando, a possibilidade de mudança ela vem crescendo, eu vejo o nosso crescimento muito grande nos bairros, muito grande principalmente nas redes sociais, e eu quero que siga assim até o dia 15 de novembro. Então eu peço um voto de confiança, um voto não tradicional, um voto não político, que Pelotas tem sim solução. É só querer e saber que existe dificuldade, a prefeitura não tem dinheiro para poder fazer a maioria das coisas que nós imaginamos que possa ser feito, mas tem que ter pulso para ir atrás, tem que ter principalmente coragem. É isso que o nosso governo está tentando passar, é isso que a nossa campanha está tentando transmitir e é isso que as pessoas que estão comigo ficam me dizendo. Não muda o teu jeito. Então é assim que nós vamos até o final. Pessoal, muito obrigado. Dia 15 de novembro, 19. Obrigado, Marcelo. Obrigado a você que nos acompanhou até agora e convido para amanhã, a partir das 21 horas, novamente aqui, numa conversa com o Júlio Domingues do PSOL. Uma boa noite a todos.